E aí, Tomás, qual que é a sua vocação? Minha vocação é ser corintiano, né, cara? Eu sou fiel. Mas essa é a vocação? Você tem vocação? Como não? Então, o que é vocação? Bom, então fique aqui com a gente que você vai saber nesse episódio o que é vocação. Valendo. Eu sou a Renata. Eu sou o Tomás. Eu sou o Renê. E sejam bem-vindos ao Bento Canal. E hoje nós vamos falar sobre vocação. Vocação segundo o que a igreja coloca para nós, né? Mas a gente vai também dar uma explicada aí do que é vocação e profissão. Eu acho que são duas coisas que confundem bastante na cabeça das pessoas. Então vamos lá. O que é profissão, Renê? Profissão é o seu trabalho, né? Que você faz para ter o seu sustento, a sua carreira e tudo mais. A vocação, não, né? A vocação é algo mais intrínseco, assim, né? Ele constitui o ser, né? Você nasce com aquilo, é a missão, os dons, aquilo que Deus te deu já quando Ele te criou. Né? Então, aí cada um aí nasce com uma vocação e a gente vai passar a nossa vida aí buscando compreender ela, exercer ela da melhor maneira. A gente vai descobrir a nossa vocação, né? A gente não nasce sabendo exatamente o que a gente tem como vocação. E aí eu consigo, dentro da minha profissão, então, que tudo bem, é para o meu sustento, eu vou lá executar um trabalho, né? Vou aprender, vou ser treinado para executar, para fazer alguma coisa. E aí, se, por exemplo, eu descubro que a minha vocação é, de fato, trabalhar com aquilo. Então, a vocação é o meu trabalho, né? Eu posso também encontrar minha vocação dentro daquilo que eu estou exercendo. Isso vai acontecer dentro da vocação leiga, geralmente. Acho que a gente falar do trabalho em si, para a gente lembrar como a igreja, ela divide as vocações, né? Quais são as vocações, segundo a igreja, Renata? A igreja deixa claro que é o sacerdócio, matrimônio, religiosa e o laicato. Isso. Então são 4 grupos assim, de vocação, né? Onde a gente pode exercer a vocação de diversas maneiras, né? Isso. Então tem a vocação sacerdotal, né? A gente são os padres, os bispos, é o pessoal que recebe o sacramento da ordem. Certo. Então eles têm esse chamado específico, né? Para atuar na igreja com esse chamado de ser padre, de ser pastor. E isso é uma profissão? Funciona como trabalho dele, ele se dedica àquilo, né? Mas acho que é mais uma profissão, porque um padre não tem jornada de trabalho, ele é padre de tempo integral. 100% do tempo, né? Então é diferente. Por mais que dê trabalho, né, para ele, faz um monte de coisa, não é fácil ser padre. Tem tarefas, né, específicas, coisas para fazer. Inclusive, eles se tornam líderes de várias coisas, né? Dentro mas ele sempre é padre, tempo integral. Né? É diferente do ter uma profissão, que você vai para casa e acabou a sua jornada de trabalho. Tem a religiosa, que são as pessoas que fazem votos. Então, as freiras, os freis, né, que não se ordenaram, os monges, né, eles geralmente vão estar vinculados aí a alguma ordem, né, ou alguma comunidade específica, né, e eles vão se dedicar ao carisma, ou às características daquela ordem, daquele grupo. Né. Alguns vão ter trabalho com os pobres, alguns trabalhos com oração, outros vão estudar, né, então aí cada grupo tem sua característica que faz parte da vocação da pessoa, então a pessoa vai se descobrir. Às vezes a vocação da pessoa é um religioso que cuida dos pobres, né, ela se realiza naquilo. Então, essa é a vocação dela. Entendi. E aí tem o laicato, que é onde estão os leigos, né? Todos somos batizados. Somos todo mundo que já estamos dentro dessa categoria. Já estamos dentro. Alguns se casam e vão para a vocação matrimonial. Verdade. Né? Que é uma vocação de serviço. Assim como a ordem, isso. A vocação de serviço. Então, quem se casa é a vocação do quê? De criar uma família, cuidar daquela. Mas não necessariamente a pessoa precisa casar. Só de ser batizado você já tem uma missão como cristão. Então você vai agir na sociedade. Né? Esse último grupo, né, dos casados e dos solteiros, né, que não receberam o sacramento da ordem, nem fizeram algum voto religioso, eles têm essa missão de agir na sociedade. E acho que é aí que a gente entra na questão do trabalho, da profissão. Então, eu posso não ter, né, vou fazer aqui uma pergunta que talvez pareça simples, mas eu posso não ter a vocação do matrimônio, né? Porque às vezes as pessoas ficam preocupadas que eu preciso casar, né, e às vezes ficam buscando relacionamentos e tal, não sei o quê. Sim. E às vezes a vocação dessa pessoa é ser solteiro, né? A pessoa não é obrigada a casar, né? Muita gente, a pessoa fala, eu não casei, eu fracassei. Não é isso. Né? Existe a vocação de pessoas que se casam. Elas têm a vocação para se casar. Então, se a pessoa tem a vocação para se casar,
ela vai conseguir exercer aquele papel do casamento direito. Agora, tem pessoas que não têm essa vocação. Se ela pode se casar? Pode, mas aí ela vai ter aí um problema para lidar, porque aquela não é a vocação dela. Às vezes a gente vê até mulheres ou homens, né, falando, eu não me vejo como pai, eu não me vejo, né, construindo uma família. Sim. E não tem nada de mal nisso, né? Porque a pessoa, porque pode ser a vocação dessa pessoa. Às vezes ela tem outra vocação. Inclusive, forçar o contrário talvez torne essa pessoa infeliz, né? Isso. Porque ela não está vivendo a vocação dela. Isso, que é aquela história. Lutar contra a vocação geralmente é algo muito complicado, né? Porque você nasceu para aquilo, né? Deus te criou com aqueles dons, né? Então, se você luta contra a sua vocação, você vai ter sempre essa vida de uma luta com você mesmo, né? Que é muito complicado, né? Você poderia estar se desenvolvendo, né? Naquilo que Deus te criou para ser e você não está. Você tá trilhando outro caminho. A gente escuta, né, muitas histórias, principalmente de padres e freiras, que tinham um relacionamento. E que eles, né, falavam, não, toda pessoa tem que casar, toda pessoa tem que ter filho, toda pessoa tem que constituir uma família, mas ela se encontra. Ela percebe que elas tinham outro chamado, né? E elas têm medo desse chamado muitas vezes, né? Na verdade, o chamado dá medo mesmo. Então, quando você começa a entender o seu chamado, por exemplo, quando você vai casar, quando você pensa na sua cabeça, pô, tá na hora de casar. Putz, agora, né? Eu vou deixar minha vida ali pra trás. Idade de casar. Né? Eu tô de certa forma confortável aqui na casa da minha mãe, eu vou sair daqui. Dá medo. E não é só isso, né? Porque você abre mão, qualquer que seja a sua vocação, você abre mão de muitas coisas, né? Sim, toda escolha você tem que abrir mão de alguma coisa. E, por exemplo, no matrimônio, você também faz um juramento ali. Então você tem que jurar tudo aquilo conscientemente do que você está jurando. A mesma coisa serve para o padre, né? Para os religiosos e tudo mais. Toda vocação tem compromisso, inclusive a vocação de quem ficar solteiro, do laicato. A pessoa que assumiu a sua vocação de leigo, que não vai casar, ela vai estar na sociedade, né? Então você vai ver gente que vai em missões aí humanitárias, tem educadores que dedicam eles não têm filhos, mas eles dedicam a vida aí na área da educação, eles acabam sendo pais, né, de muitas alunas por aí, exemplos, né? Mas aí, por exemplo, eles vão manter a vida dele casta, né, e tudo mais, né? Todas as vocações têm que se manterem castas, né? Mas cada um tem suas diferenças. Toda escolha de vocação tem aí o seu custo, mas é aquilo que eu estava falando, né? É um custo que vale a pena ser pago, porque você vai estar cumprindo aí com uma missão que faz você ser você mesmo. Você vai se encontrar, né? Isso. Você vai ser feliz, exatamente, fazendo aquilo, né? Mesmo abrindo mão de muitas coisas, né? Você... Entendo eu que a partir de quando você encontra essa sua vocação, aí esse abrir mão nem se torna mais um sacrifício grande, porque você vai fazer aquilo naturalmente, né? Porque aquilo já, desde que você se encontre de fato naquela atividade, né? Seja uma profissão, ou seja, exercendo um trabalho dentro da igreja, um trabalho missionário, qualquer outra coisa assim, não é mais abrir mão, né? Sim. Porque aquilo já não vai te fazer falta, né? Quando você encontra de fato o que você vai fazer, o seu caminho, as outras coisas não fazem mais falta. E é isso que causa uma admiração muito grande, né? De quem está de fora. Porque a pessoa olha para o outro assim e vê, nossa, poxa, se dedica. Como aquela pessoa faz tal coisa bem, né? E como que a gente olha para ela e vê que tá sendo feito de todo o coração ali, de toda a alma da pessoa. Não importa o custo das coisas que você deixa para trás. O custo de você não ser você mesmo é sempre maior. É sempre maior e pior. É sempre maior. E a vocação faz parte disso, de quem eu sou. Né? Não é só o que eu faço. E aí é a diferença com a profissão. A profissão é algo que eu faço. Ela pode até contribuir na minha vocação, mas ela é algo que eu faço. A vocação faz parte do que eu sou. Forte, perfeito para isso agora. Né? E é exatamente aquela coisa, né? Por exemplo, eu posso olhar para uma religiosa e falar, eu não me vejo nela, né? Jamais eu seria como ela. Mas por quê? Porque eu tenho uma outra vocação muito diferente da dela. Ela provavelmente olha para mim na vida de casada e fala, não, isso não é para mim. Isso para mim, com filho, com criança, cuidando de casa. Então, assim, né? Quando a gente enxerga o que é a vocação, as coisas mudam para o nosso lado também, né? A gente leva as coisas de uma maneira muito mais leve. É uma coisa que está dentro, né? É como se a gente escutasse a voz de Deus ali na nossa cabeça o tempo inteiro, falando, olha,
o seu caminho é isso, você vai trilhar dessa maneira e eu tô com você nessa. E esse negócio do chamado, né, para as vocações, seja ela qual for, é muito doido, né, porque as pessoas com certeza se perguntam, né, como que o fulano sentiu o chamado? E é uma coisa que é muito individual, né, como você vai sentir o chamado. Às vezes você começa a executar uma tarefa e você se realiza tanto fazendo aquilo que você entende e Deus te mostra a partir daquilo. Aquilo ali é a sua vocação, é para aquilo que você nasceu ali para fazer, para realizar. E aí pode ser um técnico de informática, pode ser uma jornalista, pode ser um profissional de educação física, pode ser qualquer outra profissão, Jogador de futebol. Jogador de futebol, pode ser o padre. Isso é muito bacana, porque quando você se vê realizando algo, né, de todo o coração ali, você começa a ver que, de tanto entusiasmo que você tem, você está realizando a sua vocação. Você percebe isso, né? E a palavra entusiasmo, inclusive, é isso, né? Estar cheio de Deus. E aí você ouve essa voz, né? Você percebe essa voz, você percebe a mão de Deus agindo ali a partir de você para realizar grandes coisas. Muitos santos devem ter passado por isso, né? Eu me recordo agora da história de Santa Giana. Santa Giana era uma mulher que vivia na Itália, ela era pediatra e ela achava que a vocação dela era ser uma religiosa. Ela visitou conventos por muito tempo, fez trabalhos em conventos, achando que aquilo era para a vida dela. E, de repente, ela encontrou um homem, né, no meio de tudo isso. Tentou fugir desse relacionamento, né, tentou fugir de um matrimônio, porque ela achava que o chamado dela era outro. E, no fim, ela se casou com Pietro e tiveram muitos filhos. Ela continuou sendo pediatra. E ela percebeu que a vocação dela nunca foi aquela de ser religiosa, né? Era de se dedicar ao matrimônio, de se dedicar à maternidade, a ter os filhos dela. Família, né? Ter a família. Isso é o que a pessoa acha que Deus vem e fala na sua cabeça, no sinal, num sonho, alguma coisa, você é tal coisa. E na verdade não é assim, né? É uma descoberta, na verdade. Você vai descobrindo isso na sua vida, né? Nas coisas que você vai fazendo. E à fazendo. medida que você vai se abrindo a essa vontade de Deus, né? Você vai também rezando sobre, você vai se abrindo de fato a Deus e pedindo, né? Poxa, eu quero descobrir a minha vocação, eu quero. Sim. E aí você acaba descobrindo. E tem santos, né, que exerceram profissões, que tinham ali a sua vocação profissional. Sim. Né, e se tornaram santos, né? Esse exemplo. E tem o apóstolo, é verdade, o Lucas. Sim. Lucas era médico. Sim. Né? Era médico e se tornou um evangelista também. Né? Então ele exercia a profissão dele, né? E exercia muito bem. E também se tornou um apóstolo. Então, que relação que eu quero fazer aqui? É que às vezes você exerce uma profissão, e exerce ela muito bem também, você tem essa vocação, por exemplo, de ser um médico, de cuidar das pessoas nesse sentido, clínico, né? E dentro da igreja você exerce o laicato com a sua profissão, né? Então, às vezes a gente atende, sei lá, eu já vi, por exemplo, psicólogos, né? Atenderem dentro da comunidade, ou de maneira gratuita, ou de alguma outra forma. Então, olha só, eu uno a minha profissão, né, à vocação de cuidar das pessoas, de exercer o laicato ali. O legal desses casos é o seguinte, né, que essas pessoas, elas não se tornaram santos por ser médico ou por ser, na verdade, elas exerceram o batismo dela, a santidade, e a profissão fez parte disso tudo. Elas usaram a profissão para exercer o batismo, né, esse papel de cristão. Então São Lucas, todos os santos, todas as pessoas que vocês pegarem, que a gente é perigoso normalmente misturar as coisas, a gente falou no começo. Então, assim, a sua vocação não é a sua profissão. Tem muita gente que vai trabalhar com coisas que não faz parte da vocação dele. Às vezes um pai de família precisa sustentar uma família. Ele vai trabalhar no que ele precisar trabalhar. E ele pode ser santo, pode se santificar naquilo ali. Porque a vocação dele é ser pai. E ser pai inclui fazer o que for preciso para manter a família dele. Então é importante separar assim que a vocação não é a profissão. Né? É muito bom quando acontece. Então, por exemplo, a pessoa tem vocação para ser médico. Ela vai ser um médico que é justo, que cuida bem dos pacientes. Então, ela vai exercer aquele batismo dela na profissão. Mas ela poderia exercer mal a profissão também dela. Né? E aí, ela não está santificando aquela atividade. A função do leigo é o quê? Santificar o mundo. Né? Ele faz um serviço
no mundo, né? Na sociedade. Então, seja onde for que ele estiver exercendo a profissão que seja, é santificar aquele local, aquela profissão, Aquela profissão, atividade. você tem que fazer aquela profissão é um serviço à sociedade. Então, você tem que fazer ela bem e você tem que ser justo. Não adianta nada o cara falar que é batizado, ele depois vai trabalhar e começa a dar golpe, é preguiçoso, Corrupção, né? Se torna corrupto. se torna corrupto, né? Não faz direito o trabalho, não adianta nada. Também, né, tem o Mateus, né, o apóstolo, que na verdade, antes dele seguir Jesus Cristo, ele era um cobrador de impostos, né? Ele era o cara que vivia para a riqueza, porque ele queria... E odiado por todo mundo. Ele era todo mundo, porque ele tá... Exatamente. E Mateus, por exemplo, né, ele percebeu que não era a vocação dele aquilo depois que ele começou a observar Jesus Cristo e queria saber quem que era aquele homem. Quando ele escutava Jesus Cristo falando, tudo aquilo ia contra o que ele pensava, né? Mas ele percebeu que tudo aquilo, na verdade, ele não queria ser. Ele queria ser aquilo que Jesus Cristo estava falando, aquilo que Jesus Cristo prometia. E foi aí que ele largou tudo para seguir Jesus Cristo e encontrou a vocação dele ali. E olha aí eu vejo, né, a importância do leigo, porque de alguma maneira, às vezes, a gente acaba sendo essa ponte para algumas pessoas que estão fora ali da igreja, não conhecem ainda Cristo, e a partir do seu testemunho, de como você se comporta no seu trabalho, né, de como você dá testemunho de ser cristã no seu trabalho, a pessoa olha e vê que, olha, aquilo me move, aquilo de fato é o que eu quero. Né? Ela começa a sentir alguma coisa ali. E a partir daí o nosso testemunho, que às vezes não é necessariamente abrir a Bíblia e ficar falando de Deus ali para as pessoas diretamente, mas é como a gente se comporta, e é aí que está o negócio de santificar, né? Sim. O local onde a gente está, e seja a profissão que for. Aí eu acho muito legal esse exemplo, porque mostrou, né? Ele viu Jesus, e aí ele viu que não era, que o que ele fazia até ali, até aquele ponto, não era a vocação dele. Para ele até aquele momento era o certo, né? Mas ele percebeu que ele precisava largar tudo para seguir Jesus Cristo, que aquela era a vocação dele, né? Muito bacana. E aí, negócio da profissão, o bonito é que as pessoas são todas diferentes, então cada um vai exercer de um jeito diferente, mesmo dentro da mesma vocação, assim. Sim. Mas todo mundo pode e deve ser santo. Não importa a profissão que você escolheu. Buscar a santidade. Né? E aí você começa a prestar atenção na forma que as pessoas exercem. Então, duas pessoas podem exercer a mesma profissão, teoricamente deveriam fazer a mesma coisa, e aí vem a questão que você falou do exemplo, né? Você percebe na pessoa que uma é justa e a outra tá meio torto o que ela tá fazendo ali com a profissão, né? Cada jogador de futebol é um exemplo, né? Tem jogadores que você olha e você vê assim, aquela alegria de jogar futebol, ele é um exemplo, a juventude, né? E tem outro jogador que você olha pra ele e o cara tá envolvido com bandido. Então. Que exemplo que ele dá pro jovem que... Sim. Entendeu? A referência que ele se torna, Que referência ele se torna. Isso é um exemplo de profissão. Isso vale em todas as profissões. Em todas as profissões. Em todas as profissões. Né? Então, o médico, novamente, né? Você tem um médico que você vê que ele tá ali para cuidar do paciente. Ele vai, é o trabalho dele, ele vai ganhar por aquilo. Você vê que o trato com o paciente é um trato com justiça e tudo mais. Né? E tem aquele médico que você vai, o cara nem olha na sua cara. Nem pergunta nada direito. Né? Nem olha na sua cara, né? Trata mal, se acha superior. E, inclusive, isso é uma demonstração de que a pessoa não está vivendo, né? Ela está infeliz ali, não está vivendo a vocação que provavelmente ela nasceu para exercer. Porque ela não consegue exercer bem a profissão e, por consequência, nesse caso aí desse exemplo, tratar bem o outro, que é o mínimo, né? Que um médico deveria fazer, sim. Ouvir o paciente, enfim, acolher o paciente ali dentro do consultório. E nós estamos no mês de agosto, que é o mês das vocações para a nossa igreja, né? Que é onde a gente celebra as 4 vocações, só lembrando, sacerdotal, matrimonial, religiosa e o laicato. Então, se você sente, né, um chamado, se você percebe que o seu caminho, que a sua vocação pode ser se encaixa em uma dessas 4 coisas, ser padre, ser uma freira, né, ser um religioso ou uma religiosa de alguma congregação, de alguma ordem, se abre a isso, né? Procura descobrir de fato, procura uma orientação espiritual, procura lá o seu pároco,
ou alguém que você conheça, às vezes, que já é padre, que já é freira, que já está dentro de alguma instituição assim, para você ir se descobrindo, né? Porque é muito importante quando a gente tem esse contato, porque isso ajuda, né? Como a gente viu alguns exemplos aqui, a partir de quando você tem um contato com determinada atividade, você pode ter ali, sentir de fato que aquela é a sua vocação. Até porque às vezes a gente acha que é uma coisa, que é aquilo, e na prática não é bem o que a gente pensou, né? É por isso que é importante, principalmente quando a gente é jovem, tá vendo isso, não ficar com muito medo de errar. Né? Às vezes você tem aquele chamado para ser padre e fica com medo. Eu não sei se é para mim. Eu acho que vai se informar, conversa com o pároco, né? Se realmente ele achar que é a sua vocação, ele vai te encaminhar no período de experiência. Exatamente. E aí você vai ver. Se chegar lá na frente e você ver, pô, não era isso, não era isso, não tem problema. E ninguém vira nem freira, nem padre, de um dia para o outro. Tem todo um processo ali vocacional que vai ajudar, inclusive, a pessoa a ter ali a certeza ou não daquela vocação. E, como disse o René, né, se você é jovem e tá vendo esse vídeo aqui, e tem esse chamado, sente alguma coisa nesse sentido, procure orientação para você descobrir, né, para você ter a experiência também com Deus aí e ver se é isso mesmo que você quer. E isso vale também pro Lecato. Às vezes você vai começar a estudar alguma coisa para ter uma profissão e vai descobrir que não é aquilo. Você não fracassou por causa disso. Na verdade, você fez uma experiência e agora você vai para a próxima para tentar se encontrar. Né? Porque a vocação é isso, é uma caminhada onde você tenta se encontrar. A gente falou aqui do jovem, né? Mas tem gente que nem tão jovem vai descobrir a vocação. E não tem problema. A gente já falou aqui no canal, né? Tem o caso de Santo Agostinho. Com 40 anos, ele se encontrou na vida e virou um santo. Exatamente, né? E a gente vê isso acontecendo até nas profissões, né? Muita gente passa muito tempo da vida em determinada profissão, de repente, sei lá, vai fazer um trabalho voluntário com alguma coisa, uma outra atividade profissional também, e tem um contato ali e de repente muda a vida todinha da pessoa para ela exercer uma outra profissão, faz uma outra faculdade, se desenvolve em outra área, né? Sim. E isso é muito importante, porque às vezes essa mudança até de profissão te leva a encontrar a sua vocação, né? Então, não tenham medo. Não tenham medo. Acontece também, né, nessa parte do namoro, para você chegar no matrimônio. Às vezes você namora com uma pessoa há anos, fala que vai casar com ela, mas nessa parte de conhecer o outro, você descobre que não é com aquela pessoa que você quer casar. Ou às vezes que não é nem para você casar, inclusive. É importante falar, né? O namoro é um processo, né? É um tempo de conhecimento. Então, inclusive, se o namoro termina, tudo bem, porque o namoro tem que terminar de alguma maneira. De alguma forma ele termina. Ele vai encerrar ou dando os próximos passos para o noivado e o casamento, ou terminando, porque não era para ser, né? Não era para ser com aquela pessoa. Então, é importante que a gente entenda também que só porque namorou, sei lá quanto tempo, aí eu preciso casar porque eu perdi tempo da minha vida, inclusive, eu não vou conseguir outra pessoa, não sei o que. Não, porque às vezes você está se condenando, né? Se colocando numa situação ali que você vai passar a vida inteira triste e sem exercer a sua vocação da maneira como deveria. Então, não tenho medo de ouvir esse chamado, de sentir algo e de procurar, né? Procurar mais informações, procurar orientação espiritual, inclusive, da parte da nossa igreja, porque isso é muito importante. Então, pessoal, hoje o nosso assunto foi vocação. A gente espera que tenha trazido aí um pouco de reflexão para todo mundo, independente da sua idade. Pense sobre a sua vocação, se hoje você está exercendo ela, se você sente algum chamado para alguma dessas vocações que a igreja coloca. É sempre tempo da gente pensar e identificar qual é o caminho que a gente está seguindo, certo? Segue nas nossas redes sociais, tanto o Instagram, o Facebook e o YouTube, para você ficar informado sobre várias coisas da nossa igreja. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, manda sugestões de temas que a gente pode abordar aqui também. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, sobre qualquer outro também, manda aí pra gente, né? Pra gente fazer os próximos vídeos aí. É isso. Então, muito obrigado aí mais uma vez. Muito obrigado. E até a próxima. Próxima no Beit Canal. Tchau, tchau.